Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano, sou trader profissional e diretor da Top Traders e trago aqui para você 15 anos de experiência resumidos em um fluxograma. É a forma ilustrada de eu te mostrar como é que é a minha estratégia operacional, para que você conheça um pouco mais da minha filosofia, da minha metodologia aplicada com sucesso na renda variável ao longo desses anos, ok? Então, estratégia está na tela, nós vamos ao primeiro passo, que seria analisar os principais market movers do mercado internacional e doméstico. Primeiramente, o que são market movers? São os famosos drivers, aquelas forças que movem o mercado, que imprimem pressão vendedora ou compradora a um ativo ou índice ou benchmark. Perfeito? Então, eu tenho sempre que analisar naquele momento o que está impactando no mercado, se são juros, dólar, inflação, indicadores econômicos, o fator China com os famosos PMI chineses, se é o Brexit, se são as eleições em algum país importante, né? No caso as commodities que podem ser tanto petróleo ou commodities metálicas, como o minério de ferro e o cobre, por exemplo. A China sempre muito ligadas por ser o maior consumidor do mundo de boa parte dos metais. Então eu avalio as forças que movem o mercado. Aqui no cenário interno, por exemplo, a gente poderia citar o fator político, as delações, a Lava Jato. Quer dizer, eu tenho que ter compilado os market movers daquele momento para que eu possa utilizá-los como parte daquilo que vai definir se eu compro ou vendo determinado ativo naquele momento. Quer dizer, vai impactar na minha decisão. Então, a partir do momento que eu tenho os market movers compilados, analisados, estudados, eu vou montar minha carteira de ações. Então, imagina que eu voltei de férias ou que eu vou iniciar um treinamento, uma imersão técnica e montar um portfólio junto com os meus alunos, ou então que eu estou remodelando minha carteira de ações. Então, eu utilizo essas informações citadas previamente, né, analisadas e estudadas, e monto meu portfólio de forma equilibrada, de forma inteligente. Eu geralmente, em média, tenho de 5 a 6 ações na carteira. Dificilmente vou ter mais que isso. Em alguns momentos, quando o mercado tem uma aversão ao risco maior, eu reduzo para 2, 3 ou 4 papéis. Então, eu vou utilizar o gráfico como o meu aliado. É uma ferramenta poderosa para tomada de decisão e identifica pontos de entradas de forma mais técnica, mais precisa. E também aplico a visão micro e macroeconômica que eu estudei. Perfeito? Uma vez montado o meu portfólio, eu vou monitorar a performance da carteira mantendo a estratégia de posição. O que é estratégia de posição? Eu, Wagner Caetano, eu não sou scalper nem day trader e também não sou um position trader. O scalper é aquele investidor que pega pequenas oscilações dentro do dia, de minutos ou segundos. O day trader é aquele que abre e fecha operações no mesmo dia, geralmente utilizando alavancagem. E o position trader é aquele investidor que fica anos posicionado numa ação. Eu procuro o equilíbrio, então eu sou um swing trader. O swing trade, que é a operação especificamente, ela prega que você fica posicionado de 3 semanas a 3 meses. Às vezes eu fico um pouquinho menos, ou posso ficar até um pouco mais, mas quando eu monto a operação, eu tenho essa visão de 3 semanas a 3 meses, podendo estender para um prazo um pouco maior, dificilmente menor. Mas pode acontecer, de repente a ação dispara e a gente realiza lucro, como ocorreu recentemente nessa alta muito forte que nós tivemos no mercado. Eu montei algumas operações para 3 meses e em 1 mês e meio a gente estava realizando lucro. Ok? Então, eu mantenho a estratégia de posição e tenho que avaliar, né, pessoal? Acompanhar o meu portfólio, se ele está dentro do planejado, né? Se a performance e a rentabilidade estão de acordo. Se não estiver, eu venho para esse quadrante aqui. Eu aciono stop e liquido a operação. De repente eu tinha uma expectativa, a ação está enrolando muito, ali está em queda, e aí atingiu o meu ponto de stop técnico ali, sempre previamente traçado de forma técnica e estratégica, eu aciono, fico líquido e volto a fazer todo esse processo aqui em busca de uma melhor oportunidade. Então, sempre com decisões racionais, com embasamento técnico, ok? Agora, se sim, se a minha performance está bacana, a minha rentabilidade está legal, eu posso utilizar a minha carteira de ações, assim como outros ativos, como Tesouro Direto
e, por exemplo, um CDB com liquidez diária como margem para operação em mercados futuros. Então eu posso montar operações em mini índice ou mini dólar utilizando a minha própria carteira de ações como margem de garantia. Eu não preciso ter dinheiro nesse caso, eu posso utilizar a própria carteira ou investimentos em renda fixa como margem para operar esses mini contratos que vão funcionar como proteção ou para turbinar a minha carteira nos momentos mais oportunos. Então, uma vez que a carteira está montada e eu coloco na minha corretora como margem BMF, eu tenho que fazer por si só ou pedir para o meu assessor, eu vou analisar o mercado futuro, né, utilizando ferramentas adequadas e em busca de oportunidades de compra ou venda em mini índice ou mini dólar. Então, além do gráfico, o que eu, Wagner Cartano, utilizo para minha decisão nos mini contratos de índice dólar? Eu utilizo, por exemplo, o fluxo cambial, eu utilizo a posição dos estrangeiros nos mini contratos de índice dólar, né? Então, isso aliado ao gráfico te dá um poder maior de decisão. Então, se eu identifiquei a oportunidade de entrada naquele mini contrato de índice dólar, né, através do rompimento de uma figura, da violação de um suporte, o rompimento de uma resistência, uma correção até uma média, seja a técnica que for, então se a resposta for sim, eu traço a estratégia de posição e inicio a entrada na operação de forma gradativa. Então o que isso significa? Eu dificilmente vou entrar na operação de uma vez, né? Geralmente eu divido a quantidade de mini contratos em 2, 3 ou 4 partes, depende da volatilidade do mercado e vou montando a operação, eu vou sentindo o mercado, vou me posicionando, montando a posição de forma gradativa, porque aí você vai trabalhando o emocional e geralmente consegue um preço médio melhor, ok? Um exemplo, você entra numa operação com de repente 30%, 40%, 50% do lote. Ela dispara e vai a seu favor, você ganhou, maravilha, foi excelente a operação. E de repente num repique ou numa correção você completa o lote. Se de repente você entra e você não conseguiu acertar o ponto de entrada preciso naquele momento, você tem margem de manobra para completar a operação e ficar com médio administrado ali, digamos assim. Então é algo que eu fiz ao longo do tempo, me parece muito bom, inteligente e na maior parte das vezes dá muito certo e o resultado é excelente, principalmente no que diz respeito à redução de risco, de estresse e de você ter um manejo da operação, um controle maior sobre ela. Então, fazendo isso, você já está controlando o risco, já tem um manejo de risco sendo implementado. Aí eu vou lá e avalio, a operação está seguindo os objetivos traçados? Se ela foi feita para proteção, está dando certo? Se foi feita para turbinar a carteira, está indo bem? Se a resposta, pessoal, for não, o que eu faço? Eu aciono meu stop, caso ele seja atingido. Já é um ponto prévio que eu determinei ali no gráfico, para que eu possa me manter no positivo. Então é sempre interessante não deixar uma operação de futuros voltar contra você quando ela deu lucro. É sempre bom colocar o stop ali no lucro para você preservar aquela rentabilidade que você teve e poder usar esse dinheiro para incrementar a sua carteira, né? Então, eu analiso a operação e identifico os market movers novamente. E aí eu volto para esse patamar aqui de analisar mercado futuro, utilizando aquelas ferramentas adequadas em busca de oportunidade de compra e venda, que são elas o gráfico, o fluxo cambial e a posição dos estrangeiros no índice ou no dólar, e faço aquele processo de identificação de oportunidade, traço a estratégia, avalio se ela está seguindo os objetivos traçados e se a resposta for positiva, né, logo na primeira ou na segunda operação, se a resposta for sim, eu incremento a carteira de ações utilizando o lucro apurado nos contratos de mini dólar e mini índice. O que significa isso? Eu pego aquele lucro que eu apurei nos mini contratos de índice e de dólar futuro e eu compro mais ações, só que eu vou estar conseguindo comprar com desconto se for um momento de aversão ao risco, né? As ações estão caindo também, eu consigo pegar esse dinheiro que eu captei do mercado através dessas operações usando a própria carteira de investimento de renda fixa como margem e compro o maior número de ações. Quando o mercado voltar a subir, o meu portfólio, o meu patrimônio está maior. Então isso daí é excelente, que eu vou multiplicando a quantidade de ações ao longo do tempo. E aí quando o mercado entra num bullish market, como nós temos agora, eu estou com um patrimônio extremamente elevado. É como aquele cidadão que gosta de comprar imóveis na época de baixa do mercado. Perfeito? Então é um ciclo muito interessante. E aí eu volto aqui
para a etapa inicial, né? Para eu incrementar a minha carteira, eu vou lá e analiso os principais market movers do mercado internacional de novo e vou lá e adiciono, eu continuo a montagem da minha carteira, podendo o pessoal comprar ações daquele mesmo portfólio que eu já venho carregando ou de repente de um outro setor, uma ação que estava no meu radar e que eu identifiquei que era interessante naquele dado momento. Então eu vou cumprir aqui um ciclo, né, que eu posso fazer N vezes e assim eu vou construindo o meu patrimônio na renda variável ao longo do tempo, sempre de forma racional, estratégica, reduzindo o estresse, reduzindo o risco, sem alavancagem, trazendo a variável tempo junto de mim, a meu favor, ela vai ser a minha aliada, ok? Então é isso, espero que vocês gostem e que seja algo importante para vossos estudos e investimentos. O meu forte abraço, te vejo por aí. Valeu!